Bom, parece até que foi combinada a leitura, né? Interessante que, ouvindo aqui, o trabalho dentro da mediunidade não é fácil, né? Muitas vezes a gente enfrenta muitas dificuldades, tem as horas de angústia, a gente sintoniza com os semelhantes, né? Então, com quem a gente vai sintonizar raramente com espíritos superiores. Mas o que nos mantém firmes no trabalho? É a disciplina. É saber assim que a gente precisa muito mais desse trabalho do que ele dá a gente. Né? Tantas falhas nós já cometemos no decorrer aí das nossas existências, e a gente precisa trabalhar em função do outro. Então, é essa consciência que nos mantém. Bom, eu busquei explicar a palavra disciplina, e eu acho que o significado mais próximo da nossa vivência aqui que eu encontrei foi esse. A disciplina é um hábito interno que facilita a cada pessoa o cumprimento de suas obrigações. É um autodomínio. A gente vive em grupos sociais e os grupos têm regras. E a gente se submete a essas regras e fica tão mais fácil de desenvolver ou de aceitar essas regras se a gente compreende. Então, a casa espírita não é diferente. A casa tem regras e a gente, compreendendo as razões dessas regras, fica mais fácil da gente se submeter a elas. E aí aqui eu coloquei um trechinho do livro Seara dos Médiuns, do capítulo Médiuns Transviados, que também está no livro dos Médiuns, na questão 220, que a mediunidade é recurso de trabalho e aprimoramento para o homem da terra. É talento divino para edificar consolo e a instrução entre os homens. Então, reconhecendo aí o valor da mediunidade, né? Olha que bom a gente poder trabalhar em favor do outro, a gente poder se instruir com os exemplos que a gente encontra, né, nas reuniões, a gente poder se instruir também, que o Espiritismo, enquanto ciência, exige de nós aprimoramento. Então, nós, enquanto profissionais, por exemplo, a gente estuda para melhorar a nossa função profissional. Então, a gente precisa estudar também e ir atrás de conhecimentos para que a gente desenvolva melhor o nosso trabalho aqui, enquanto trabalhadores na casa espírita. Né? Qual que é a minha função, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer para melhorar. E aqui eu deixo sugestão não só desse livro, né, da Seara dos Médiuns, mas as obras básicas, né, que são o nosso principal material de estudo, as obras de André Luiz, que tem muitas orientações sobre o trabalho mediúnico, de Manuel Filomeno de Miranda, tem muita coisa boa aí para ser estudada. No livro Consolador, Emmanuel esclarece que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Então, é isso que eu acabei de falar agora, né? É estudar, é conhecer o que a gente está fazendo. É se pautar na teoria que já tem aí, para saber exatamente onde está pisando, o que está fazendo. Nossa primeira necessidade, então, é instrução, né? Chico, que é um grande modelo de médium que a gente tem, no livro Seara dos Médiuns, coloca assim: mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto de experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. Eu achei interessante o termo esposam que ele põe ali, porque se esposar é assumir um compromisso, é estar junto, né? Então, a gente assume esse compromisso, e aí também casa com a leitura inicial, né, que o amigo fez, que a gente assume esse compromisso e não tem essa da gente falar assim, agora eu não quero mais ser médium, não. Agora eu vou deixar, agora eu vou sair da casa, não vou trabalhar mais como médium. Não tem jeito, a gente nasce já com essa predisposição. E todos nós somos médiums, independente de ser ostensivo ou não, né? O dialogador, ele é médium em todos os momentos, ele está recebendo intuição a todo momento.
Nós, enquanto médiuns ostensivos, trabalhamos 24 horas por dia, a gente está lá no trabalho, a gente está sofrendo influência dos espíritos, muito mais do que a gente imagina, né? Está lá na resposta do Livro dos Espíritos. Então, será que lá no nosso dia a dia a gente está conseguindo manter a disciplina que a gente mantém aqui, de pensamento reto, de oração, de vigilância? Quantas vezes a gente abre a boca e fala alguma coisa que depois você fala assim, mas por que eu falei aquilo? Não devia ter falado, né, para um familiar, para um amigo de trabalho. Será que a gente não está sendo ali o médium, o instrumento, né, que está sendo usado e aí está se deixando levar por essa influência? Quantas vezes também a gente tem inspirações, a gente fala assim, nossa, nem sei de onde que eu tirei isso, né? A gente fala uma palavra legal, uma palavra boa, que às vezes você não tinha ali pensado naquilo naquele momento, mas isso mostra que nós somos médiums todos os momentos, né? A gente casa com essa tarefa. Eu assisti uma palestra do Zamiro Zimmermann. Ele fala assim, ó, que a capacitação do trabalhador deve, pois, estar assentada em 2 fundamentos básicos, que constituem os seus referenciais. O primeiro é o conhecimento doutrinário, extraído das obras codificadas por Allan Kardec e das suplementares a esta, de autoria de espíritos fiéis às orientações da doutrina espírita, que eu acabei de falar agora, com relação ao estudo e aprimoramento de conhecimento. E a B, que é a conduta espírita, ética e moral, segundo as orientações de Jesus contidas no Evangelho. Aí muita gente fala, tá, mas qual que é a melhor conduta, então? O que é essa disciplina? O que é a seriedade no trabalho? O que eu devo fazer? O que eu não devo? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, mas, claro, sempre tem as especificações de cada grupo. De repente, eu tenho necessidade de me disciplinar em alguma coisa que vocês não têm, assim, sucessivamente, né? Então, eu pus lá o horário. Cumprimento de horário é uma coisa que aqui, o Luz e Amor, é uma casa que tem isso muito seriamente. Então, nós temos que cumprir horário. Para a gente conseguir cumprir, a gente precisa se programar. Então, a gente não sabe, imprevistos podem acontecer. Minha reunião começa às 3 horas, vou me programar para chegar aqui 15 para as 3, porque se acontecer um acidente no trânsito, se eu não arrumar lugar para estacionar, pode acontecer 1001 coisa. Então, eu tenho que estar dentro da sala, já preparada para começar a minha reunião 3 horas. E se a gente vem, lógico, igual eu falei, imprevistos acontecem, muitas vezes a gente chega em cima da hora e sobe correndo, chega lá bufando, quer cumprimentar os amigos, e até que concentra, até que fixe o pensamento, já passou 15 minutos da reunião. Então, atrapalha, né? A gente tem que ter essa disciplina de cumprimento de horário, de preferência antecipar. Eu coloquei aqui a mocinha do silêncio, né, que a gente falou no outro estudo que eu trouxe, da descrição. Tudo que é falado na reunião deve ser mantido lá dentro. Evitar comentários, evitar contar as histórias, evitar levar os conselhos, né, que são trazidos aqui no dia da reunião, na hora da reunião. Eu coloquei um grupo ali de mãos dadas, para representar que nós, enquanto grupo, a gente precisa se ajudar. Então, eu sempre lembro, quando eu estava fazendo o Coenso, o Antônio fez um comentário que ficou muito gravado para mim. Que, às vezes, a gente está ali num momento... O médium está entre uma comunicação a outra, ou no final da reunião, e os dialogadores, às vezes, não está trabalhando, fica prestando atenção em outra comunicação que está acontecendo. Ao invés de torcer para que aquilo ali seja bem-sucedido, aquele diálogo ali seja bem-sucedido, às vezes a gente fica assim, ó, ixi, ele não pegou um caminho bom. Ih, isso aí não vai dar certo. Ai, não vai convencer. Não está dando certo esse diálogo aí, não vai levar a nada. A gente está torcendo contra. A gente não pode fazer isso, né? Porque o pensamento é força. A gente precisa vibrar em favor daquele diálogo, para que aquilo ali dê certo, para que... E se a gente pensar assim, ó, ele está sendo intuído, o orientador da reunião está intuindo ele o melhor caminho a seguir, ele está fazendo o correto. Tá, se fosse eu no diálogo, eu não levaria por esse caminho, mas que legal que ele está indo, que bom que ele está tomando esse rumo, Deus ajude que dê certo. Torcer a favor, né, do diálogo, do dialogador que está ali naquele momento. Ajudar. A gente tem que ter a arte de ouvir.
que nós estamos aqui para isso. Esse é o momento que aquela pessoa ela vem com necessidade de falar, de contar as dores, os sofrimentos, ou no caso dos mentores, eles vêm para trazer alguma tarefa para a gente, alguma orientação para a gente tem que ter a arte de ouvir. Muitas vezes o dialogador fica aflito para resolver logo o problema e aí interrompe a comunicação e aí atrapalha ali o fluir da conversa, né? Já fala logo assim, ó, tá, acompanha aí os mentores, eles vão te levar. A gente vamos imaginar a gente, né, quando a gente está angustiado, sofrido, a gente quer contar detalhes. Lógico, tem os espíritos que vêm para atrapalhar a reunião, que vêm para enrolar? Tem. Então, o dialogador ficar atento a isso, mas se perceber que é um sofrimento da pessoa, dê ouvido, acalme o coração da pessoa, deixa ela desabafar, né? É uma arte ouvir. Levar palavras de amor, de carinho, sempre, não julgar, porque às vezes a gente ouve a pessoa ali falando das suas dores e sofrimentos, e no íntimo a gente fica assim, com certeza merece, né? A lei de Deus é justa, então está pagando pelo que fez. Não é certo, quem somos nós para julgar, né? Então, levar palavras de carinho, levar conforto, consolação, né? Ajudar aquela pessoa a entender que vai passar aquele sofrimento, nenhum sofrimento é eterno. E coloquei o estudar de novo, né? Que vai ser sempre... Sócrates, né, que dizia que tudo que sei é que nada sei. Então, a gente vai continuar nessa teoria aí, né? Sempre o estudo é bem-vindo. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui que são incabíveis, assim, né? Sempre vai ter alguma dúvida. Será que eu devo ou não fazer isso? Né? E a gente vai pelo bom senso. Mas eu coloquei aqui o uso de bebida alcoólica, o cigarro, drogas ilícitas. E coloquei medicamentos, porque essas substâncias alteram as nossas funções orgânicas. E a gente precisa estar aqui muito consciente do que a gente está fazendo, né? No caso de medicamentos, todo remédio assim que altera, que dá sonolência, que atrapalha o raciocínio, a gente deve evitar, porque senão a gente não vai saber se é influência ou se é sensação física da gente mesmo, né? Tem gente que pergunta, e carne? Devo comer carne? Devo comer antes de vir? Não devo comer? O que eu devo fazer? Tudo em excesso é ruim. Jesus deixou para a gente um ensinamento que o mal maior não é o que entra pela boca, é o que sai, né? Então tudo a gente pode, dentro de bom senso. Lógico que a gente não vai comer a feijoada e vai vir sentar ali para a reunião. Vai dormir fatalmente, né? A digestão, o processo de digestão, da sonolência. A gente não vai conseguir ficar atento na reunião. Tudo a gente tem que ponderar. E o sucesso da tarefa mediúnica é resultado da união dos seus participantes. Nós estarmos sempre juntos, né? Colaborarmos para que o trabalho seja bem sucedido, é se preparar em casa, é vir já com os bons pensamentos, vibrando em favor das entidades que vão se comunicar, trazer coisas boas, né? E o grupo, não somos só nós, os encarnados, ao contrário, né? O grupo de desencarnados que coordenam as nossas reuniões são muito maiores do que o grupo de encarnados. Então, é segurar mesmo, é confiar mesmo e acreditar que essa tarefa é uma ação que a gente precisa. Imagina se a gente ia conseguir acudir tantas pessoas para as quais a gente já prejudicou, levou alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento. E a gente vai ter oportunidade aqui, na hora da reunião, de fazer isso, né, de levar esse conforto. E se entregar nas mãos desses amigos que estão sempre cuidando da gente.
Obrigada, viu, gente?